Fala meus jovens, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou mostrar os bastidores, né, a realidade de quem trabalha com modelagem 3D utilizando o Rhinoceros 3D. O trabalho que a gente vai realizar hoje é dessas caixas plásticas aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a engenharia reversa. O que é a engenharia reversa? A engenharia reversa é pegar uma peça física já existente e mandar e desenhar ela no computador para tu ter o arquivo em 3D. Normalmente a gente primeiro faz esboço à mão, modela em 3D, manda para a fábrica usinar o molde, depois injeta e sai uma peça física. Esse é o fluxo certo. Só que agora a gente vai fazer de trás para frente. A gente vai pegar uma peça que já está pronta, remodelar, mandar para o computador ali, fazer todo o 3D no Rhino, e depois o cliente vai utilizar isso para fazer outra matriz, para fazer um outro ajuste, ou até mesmo colocar em catálogos virtuais, que agora está em alta, né? A pessoa fazer um catálogo em 3D e o cliente poder olhar a peça em 360, certo? E o nosso trabalho vai ser desenhar. Eu estou desenhando, acho que uma coleção de mais de 60 peças, e essa daqui eu vou fazer vocês acompanharem o processo da modelagem 3D, certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme, eu trabalho aí com modelagem 3D há mais de 15 anos, também tenho impressoras 3D, já tive muito mais impressora, agora eu só estou com duas, certo? E eu vou mostrar aí como que é na prática a modelagem no Rhinoceros 3D, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, agora a gente vai ir para o Rhinoceros 3D aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai desenhar uma peça é botar ela dentro do Rhino blocada, pegar as medidas, né, X, Y e Z. A gente vai tirar algumas fotos, né, de topo, de frente e lateral esquerda, e a gente vai passar tudo isso para o Rhino, fazendo com que a gente consiga ter uma noção já da peça, só na blocagem, ok? Essa é a etapa inicial. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu vou acelerar um pouquinho, só para não ficar maçante. Beleza? Então, bora executar. Então, agora a gente está aqui no Rhino. Como vocês viram ali, eu peguei as medidas X, Y várias vezes, certo? Peguei também a altura e já fiz uma blocagem sem me preocupar com o detalhamento nessa etapa. Primeiro eu coloquei, fiz um box, né, um quadrado do X e do Y com as medidas que eu tirei, e também tirei a medida de altura, né, no Z. Eu costumo trabalhar sempre na vista de topo para fazer essas vistas, porque eu não acho eficiente trabalhar nas 4 vistas e ter, por exemplo, essa linha rotacionada, não, pelo menos não no primeiro momento, entendeu? Eu costumo trabalhar tudo num plano só, porque eu acho que para fazer a blocagem é mais rápido e mais eficiente. Beleza? Agora a gente vai tirar as fotos da peça aqui e vai transferir ela para o Rhinoceros 3D. Então, pessoal, primeiro a gente vai puxar as imagens aqui. Eu vou na pasta onde está os meus arquivos da coleção. Já coloquei dentro da referência, certo? Deixa eu só me lembrar a referência agora. 38, não, 48, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é puxar a imagem de referência de topo, certo? Lembrando, é só para ter referência. A gente tem que sempre desenhar através de medida, né? Medir os raios, medir toda a peça certinho. A imagem é só um referencial. Beleza? Vou rotacionar aqui. Ó, a imagem do celular, ela às vezes distorce, né? Às vezes não, quase sempre. Ela distorce, ela não fica na proporção. Então a gente escala aqui, coloca a imagem certinho. O que eu costumo fazer? Eu dou um offset para fora e corto essa imagem que a gente gerou ali, ok? Coloco no nosso background e está aqui nossa imagem, beleza? Agora eu consigo trabalhar com uma referência. E vou fazer assim para as outras vistas. Eu vou acelerar um pouquinho nessa parte, só para não ficar maçante.
Bom, pessoal, o que a gente fez aqui? A gente tirou as medidas, a gente colocou a blocagem ali tudo num plano só e agora a gente botou as imagens de referência. Essas imagens aqui a gente não utiliza como regra. Eu não vou vir aqui passar por cima disso aqui. Por quê? Porque a câmera tem distorção, porque tu vai ter que medir, por exemplo, aqui ó, a distância daqui até aqui, e às vezes tu vai bater lá no paquímetro, né? Vai utilizar um instrumento aí de medição. Quando for bater lá, não vai dar essa medida, então tu não pode ir pela imagem. A imagem é um referencial para tu conseguir mentalizar o que tu tá fazendo. Às vezes tu precisa, por exemplo, desenhei toda ela, às vezes eu venho e olho que tá faltando esse risco aqui, daí tu vai ali e faz, entendeu? Então elas são guias para modelagem. Agora o que eu vou fazer? Agora o jogo é o seguinte, bater coordenada. O que é bater coordenada? Coordenada é medir, tá? Eu vou ali, vou medir parte por parte, vou usar a régua precisão maior e tudo mais, e vou criando as linhas e depois eu vou fazer o 3D. Agora, nesse processo, eu não vou poder ficar parando e explicando o que eu estou fazendo, mas eu vou acelerar um pouquinho e vocês vão ver o projeto fluindo e acontecendo para vocês entender as etapas, né? Eu vou criar linhas, vou para o 3D, crio linhas e vou para o 3D. O Rhino basicamente é isso, cria a linha e depois cria a malha, a superfície ali, beleza? Então agora é só trabalhar e ganhar dinheiro, acompanha aí e depois eu tenho um recadinho no final para vocês, certo? Então bora projetar. Bom, pessoal, eu vou narrar aqui para vocês, porque senão vai ficar um vídeo maçante e vocês não vão entender o que está acontecendo, ok? Eu vou narrar várias partes aqui, só para vocês entenderem, beleza? Bom, nessa primeira etapa, o que eu estou fazendo? Eu estou blocando as medidas maiores, desenhando de fora para dentro. Isso vai me facilitar na hora de bater as coordenadas, porque o Rhino nada mais é do que uma ferramenta de modelagem 3D que desenha através de coordenadas em linhas. Então, o que eu tenho que me preocupar? Nas linhas de fora para ir jogando para dentro. Esse é o jeito mais fácil de tu achar as medidas da peça. Se tu analisar, eu já fiz toda a parte de fora, joguei as linhas para dentro para fazer as bordas e assim fazendo tipo uma espécie de concha ali, se tu olhar. Só que tu vai ver que eu desenho uns 10 minutos, depois eu refaço tudo de novo. Porque eu tô tentando entender como que a peça foi desenhada, porque alguém desenhou, alguém usou uma estratégia. Primeiro ele fez a parte lateral, depois ele fez a parte do centro, depois ele cortou, trimou ali. Então eu tô tentando entender como o projetista fez. Então eu vou desenhando, daqui a pouco eu penso, ele fez assim, ele puxou aqui, assim é mais rápido, e eu vou tomando essas decisões ao longo do projeto. Não existe tu desenhar do ponto A ao ponto B sem errar, sem voltar, sem refazer. Isso não existe, cara. Dificilmente um desenho tu vai pegar e vai fazer o desenho de cabo a rabo sem errar. A não ser que for uma peça simples, né? Bem mais simples que essa daí. Então, essa etapa eu me preocupei em blocar as medidas maiores, pegar os perfis principais para depois fazer os micro ajustes, os micro visuais que tem dentro da peça. Tudo batendo coordenada e medindo. Bom, nessa etapa agora, a preocupação é fazer alguns detalhes um pouco mais refinados. Eu fiz a estrutura de fora, depois eu comecei a fazer esses arcos aí que tem em V. Eu notei que o desenhista ele fez uma extrusão reta. Então eu tenho que criar as linhas que me facilitem a fazer os comandos de extrusão. Então eu fui criando linhas fechadas e depois simplesmente eu dou uma extrusão na peça. Então eu vou lá conferir qual é o valor da extrusão que o cara utilizou. E assim eu vou indo. E sempre através de medidas batendo coordenada, né? Sempre medindo assim a medida total, a medida média. Eu meço várias vezes o mesmo lugar, ou às vezes eu mudo um pouquinho a posição do paquímetro para me dar maior precisão, porque daí eu tiro um valor médio. Nessa outra etapa aí eu comecei a desenhar aproveitar e desenhar as linhas dos rouba-pesos, que são essas entradinhas, esse tipo um rebaixo que tem no meio, ó. Por exemplo, neste momento eu tô usando o Boolean
para fazer o corte das linhas e deixar fechadinha para mim depois dar uma extrusão, né? E utilizar uma ferramenta aí de subtração para fazer esse efeito. Então eu dou uma extrusão reta agora e tudo sai alinhadinho, ó, porque depois eu sei que lá na frente eu vou ter que unir tudo isso. Então não adianta eu desenhar picoteado, desenhar tudo com as linhas estouradas. Então eu tenho que já deixar bonitinho, porque se eu não tenho um bom 2D, eu não vou ter um bom 3D, certo? Então a base do Rhino é desenha as linhas mais leve possível, sem tantos cortes, mais refinada, mais certinho para facilitar no comando que tu vai dar depois. Quem tá começando tem uma dificuldade de entender porque ele não sabe o que ele vai fazer depois, então ele vai criando linhas abertas, acontecem alguns erros de principiante, só que daí depois quando tu for modelar e criar um sólido através de um comando, que nem o sweep ou que nem uma extrusão, tu vai se frustrar e vai ter que refazer a linha de novo. Então, sempre, uma dica que eu dou, presta atenção nas linhas que tu tá fazendo, se elas vão ser úteis depois quando tu tiver lá que fazer uma extrusão ou fazer um comando que tu vai utilizar elas. Porque se tua linha estiver ruim, o teu 3D também vai ser ruim, certo? Bom, nessa etapa aqui eu já comecei a refinar as laterais, os 4 cantos, que para mim foi a parte mais demorada e mais chatinha de fazer, porque tu tinha que unir o lado esquerdo com o lado direito e tentar trimar tudo certinho, e depois eu tinha que pensar como que eu ia cortar ali no meio, certo? Para dar aquele visual de vazado, porque essa peça é toda vazada, tem muito trabalhado. Então eu comecei aí, por exemplo, eu comecei a tentar entender como que eu faria o comando de boolean, né, que é para poder cortar ali e deixar vazado. Só que eu demorei uns 10 minutos e tive que refazer tudo, porque não ia dar certo, não ia encaixar o visual. Então isso tu vai pegando conforme tu vai trabalhando no dia a dia, vai desenhando. Eu já desenhei mais de 15 mil peças, se eu não me engano, ao longo desses 12 anos de modelagem já. Então eu já tenho bastante experiência para dizer para resolver esses problemas. Tu que está começando, tu vai ficar 3 horas para fazer e vai ter que refazer tudo de novo. Só que depois tu vai diminuindo os erros, vai diminuindo, o teu cérebro vai ficando treinado, porque tu já sabe o caminho das pedras, né? Então tu vai fluindo muito melhor. E lembrando, sempre conferir as medidas. Por exemplo, se tu notar, tu vai ver que eu pego e meço em vários lugares, em vários pontos da peça para poder confirmar uma medida. E sempre também uma dica que eu já dou, se tu chegou até aqui esse vídeo, é tu tá interessado em aprender. Então eu vou te falar, quando tem uma medida grande, tu tenta tirar em vários pontos, porque pode ser que as peças que tu tá desenhando estejam com variação de medida, porém tu tem que pegar uma medida média, certo? Ou tentar arredondar se for possível. Se não for uma peça de encaixe, não é nenhuma engrenagem, nem alguma coisa de muita precisão, tu pode arredondar. Bom, nessa etapa aqui, tu vai ver que a gente vai fazer as furações. Eu cometi um erro, só que eu só vi depois que quando a gente faz esses furos, como são muitos furos, vai ter que criar muitas extrusões aqui, eu deixaria para o final. Só que eu fui fazendo e quis adiantar e quis fazer as furações já logo de cara. Qual que foi o problema? O problema é que depois o modelo vai ficando pesado. Quanto mais malha tu bota, mais extrusão, mais tu vai trabalhando na peça, a memória do programa ela vai terminando, porque chega uma hora, se tu tem um projeto muito gigante, independente do computador que tu tenha, vai pesar o arquivo em 3D. Então eu fiz essas furações muito cedo. Eu poderia fazer elas por último, porque ela não é uma coisa tão necessária, é uma coisa, vamos dizer assim, que é só tu cortar e tá pronto. Não é uma curvatura, ou um visual que encaixa no outro visual. Então era só furação e eu fiz no começo, e isso acarretou que o modelo ficou muito pesado, e quando eu ia fazer, por exemplo, um corte ou mudar alguma coisa, o software dava uma travadinha,
porque tinha muita informação. Então, quando tu for desenhar alguma textura, deixa por último, que é melhor para tu poder fazer o resto com muito mais leveza, certo? Então, extrusão, cortes assim, que nem esse que eu tô fazendo aí, que é tudo cheio de vazado, vai consumir muito e o modelo vai ficar pesado. Então, deixa por último. Beleza? Tu vai ver que eu já tô, através dos furos, fazendo um detalhe na parte de baixo, aproveitando a centralização da peça vazada, né? Então, aí tu vai ver que eu faço também, como é uma peça simétrica, eu faço o comando de Boolean nas linhas, só de 1/4 do modelo, e depois eu só espelho, fazendo que meu fluxo de trabalho seja muito mais rápido. Certo? Como essa aí é uma peça, ela não é 100% espelhada, ela teve um lado esquerdo totalmente diferente do outro, porém as furações ali eram simétricas, então eu consegui fazer só um lado, que é muito mais vantajoso, muito mais rápido, beleza? Depois que eu fiz a extrusão na parte do centro da peça, eu comecei a prestar atenção mais nos pequenos detalhes, como o raio, alguns vazados nas laterais, alguns rebaixos que tinha, alguma peça de encaixe, e sempre medindo e batendo coordenada. Nesses detalhes no cantinho eu comecei a traçar as colunas, porque essa peça tem umas colunas ali na lateral, se tu puder olhar depois eu vou renderizar. Então ela tem essas colunas, e eu fui batendo coordenadas. Se tu olhar assim, eu estou medindo lá na peça e estou colocando no rino, meço na peça, coloco no rino e vou fazendo as coordenadas, e depois eu faço o que? Uma extrusão. Se tu olhar em verdinho mais escuro aí, já tá as coluninhas ali pronto, ó. Depois eu utilizo o comando de Boolean para unir tudo, certo? Então essa é a estratégia, criar as colunas como se fosse uma extrusão fechada, e depois eu aplico o Boolean lá para unir todos os modelos. Depois de finalizar toda a parte de baixo da peça, eu começo a me atentar aos vazados que eu tinha planejado em fazer depois. Na verdade, bem no começo eu já sabia que eu ia ter que fazer esses vazados na forma de extrusão, né? De subtrair um sólido pelo outro. Então eu já criei as linhas agora, eu estou criando as linhas para daqui a pouco fazer esse comando. Então o Rhino é muito disso, tu vai antecipando, tu já sabe o que tu vai fazer lá na frente, então tu vai preparando as linhas e preparando o fluxo de trabalho para depois tu executar um comando para fazer uma determinada ação. Eu sei que no começo é difícil de entender, mas se tu olhar aí agora, ó, por exemplo, eu criei umas linhas rosa, eu criei uma extrusão e depois cortei o modelo verde, trimei no caso pelo modelo rosa, fazendo ficar ali a fêmea, né? Que é essa peça, essa caixa, ela é uma caixa de empilhar, então ela vai uma em cima da outra. Isso é uma coisa muito importante vocês saber, é que quando tu vai projetar uma peça, tu tem que entender o que é essa peça, o que é, por exemplo, essa caixa. Ela é uma caixa de empilhar, então eu sei que ela vai ter um encaixe embaixo e um encaixe em cima, certo? Então tudo tem que se encaixar, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então a gente já vai pensando na função da peça. Às vezes, como eu entendo de injetado, eu sei que as paredes elas são basicamente sempre a mesma medida, eu sei onde tem grau de extração, nesse caso aí não foi utilizado, mas assim vai indo, tu vai entendendo um pouco do mercado e já vai entendendo um pouco do projetista, como é que ele desenha a peça, ok? Nessa etapa aí eu já estou fazendo os ajustes final, né? Como vocês podem ver, no acelerado mesmo fica um pouquinho mais lento a modelagem devido às furações ali que eu já tinha feito, eu poderia ter feito no final. Bom, nessa parte aqui eu estou finalizando os detalhes na lateral ali, dando uns offset da linha, medindo lá na peça física. Basicamente eu vou criar as linhas para poder fazer uma extrusão de um sólido, e eu vou pegar esse sólido que eu fiz a extrusão e vou subtrair na nossa peça principal ali que está em verde. Isso vai fazer com que a gente arranque vamos dizer assim, partes da peça, né? Vamos subtrair.
Depois, nessa etapa aí, eu começo a finalizar as colunas do topo. Tu vai ver ali depois na peça que tem essas micro colunas bem pequenininha. A gente também vai fazer esse X aí que tem na peça, que eles colocaram como reforço, né, para poder injetar. E aí tá as nossas colunas e o X desenhado. Eu vou usar agora alguns comandos de espelhamento, né? Eu faço de um lado e copio para o outro. E assim a gente vai finalizando o projeto, certo? Agora tu vai ver que eu dou um comando ali de curvar. Eu utilizo o QGedit para mexer nos pontos, para dar aquele visual ali que tem na peça. Sempre aí, nesse caso, eu utilizo a imagem como referência porque é uma parte bem no centro, então não tem tanta distorção, lógico que eu medi. Finalizo também alguns cantinhos aqui, algumas colunas que eu deixei para o final. Essa parte em azul aí são as colunas, e sempre conferindo ali na peça a distância e as coordenadas, né? Sempre medindo a distância de uma coluna para outra para chegar no visual certo. Então, pessoal, a gente finalizou aqui o projeto, tá? Ficou 99% igual. Tudo foi batido coordenada, foi medido aqui a fundura, as paredes, eu padronizei alguma coisa, certo? Fiz todas as furações que precisava, todos os rouba-peso, que isso aqui é tudo para aliviar peso, ó, certo? Demorou aí umas 6 horas para copiar esse projeto aqui. E lembrando, isso aqui que eu estou fazendo, essas peças que eu estou projetando de plástico, ela não é para ser usinada ou feito matriz, porque se fosse um projeto de matriz, eu teria que desenhar tudo com grau de extração, fazer o fechamento da matriz, já pensando lá no processo de fabricação. Mas como o nosso cliente não quer um desenho de matriz, com certeza eu ia demorar 3 vezes mais o tempo, porque tu tem que pensar nas extração, em tudo, como é que vai ser injetado. Então esse aqui foi só uma engenharia reversa, que o cliente queria ter o produto no 3D para ele colocar no aplicativo dele lá e ele montar o catálogo virtual dele para o cliente visualizar ela em 3D. Mas foi feito aqui tudo nas medidas, foi batido coordenada aqui de furação, espaçamento, espessura, tudo dentro do visual do cliente. E agora eu vou fazer uma renderização e vou mandar para ele por e-mail para o nosso cliente, beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado de acompanhar esse fluxo de trabalho. Eu sei que no acelerado é mais difícil de tu ter noção do que está acontecendo, mas é só para vocês verem como que é o processo ali num curto período de tempo, né? Porque são 6 horas de modelagem. Eu não conseguiria gravar um vídeo 6 horas para postar aqui no YouTube. Ia ficar muito maçante, certo? Mas se tu tem alguma dúvida ou tem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder assim que eu puder. E o último recado para quem ficou até agora é que se tu quer realmente aprender Rhinoceros 3D, aprender a pegar uma peça do zero, modelar ela, copiar a peça ou desenvolver os seus próprios projetos, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o link para o nosso treinamento lá, se tu tiver interesse, certo? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo, forte abraço!